Olá, eu sou Cassiano. Olá, eu sou Luiz Eduardo. Olá, eu sou Pedro Santella. Olá, eu sou Calma Lopes. Olá, hoje vamos apresentar o livro O Homem que Calculava. O nome do autor é Malbataan. Para quem não conhece, Malbataan é pseudônimo do professor de matemática e escritor brasileiro Júlio César de Mello e Souza, que escreveu diversas obras sobre matemática, filosofia e cultura árabe. Antes de apresentar o livro em si, é importante ressaltar que O Homem que Calculava é considerado um livro do gênero de ficção matemática. Esse gênero tem como objetivo apresentar conceitos matemáticos de forma lúdica e divertida, utilizando histórias e personagens para tornar o aprendizado mais acessível. O Homem que Calculava contava a história de Beremiz Samir, um sábio que vive no Oriente Médio no século XIII e que é capaz de realizar cálculos matemáticos complexos de cabeça, sem a ajuda de nenhum instrumento. Ao longo do livro, Beremiz se envolve em diversas aventuras e desafios, em que precisa usar seus conhecimentos matemáticos para resolver problemas e superar obstáculos. Um dos pontos fortes do livro é a forma de como o autor consegue apresentar os conceitos matemáticos de forma clara e objetiva, sem comprometer a trama e a narrativa. Além disso, as aventuras de Beremiz são envolventes e cativantes, tornando a leitura bastante divertida. Um dos trechos que eu mais gosto do livro é quando Beremiz resolve um desafio proposto por um rei, em que ele precisa distribuir 35 camelos entre 3 herdeiros, de forma que cada um receba uma quantidade diferente, mas que a soma dos camelos recebidos pelos três seja igual a 35. O modo como Beremiz resolve esse problema é brilhante e exemplifica muito bem a aplicação da matemática em situações práticas. Outro trecho interessante é quando Beremiz precisa calcular a altura de um minarete, utilizando apenas uma vareta e o comprimento da sombra projetada pelo minarete. Esse problema é bastante conhecido na matemática e é chamado de Teorema de Thales. O modo como o autor apresenta esse conceito é simples e didático, tornando-o acessível mesmo para quem não tem muita familiaridade com a matemática. Em resumo, O Homem que Calculava é um livro divertido, envolvente e informativo, que apresenta conceitos matemáticos de forma lúdica e acessível. Se você é fã de matemática ou simplesmente gosta de uma boa história, vale a pena conferir essa obra. Depois dessa explicação, Luiz e Pedro irão apresentar alguns trechos do livro. De repente, ouvimos um ruído de pedras rolando, e no mesmo instante, Beremiz exclamou: Aqui está o que eu procurava, a solução desse problema. Capítulo 2. Esse trecho ocorre quando Beremiz, o protagonista do livro, está procurando uma solução para um problema que envolve o cálculo da área de um triângulo. Ele encontra a resposta ao observar as pedras que rolavam em uma encosta e utiliza essa observação para resolver o problema. Esse exemplo é importante porque ilustra como a matemática pode ser aplicada em situações cotidianas e como a observação e a criatividade podem ser úteis na resolução de problemas. Beremiz ficou satisfeito com a resposta e disse ao nosso amigo: Você não sabia que eu não errava em meus cálculos? Eu fiz a soma mentalmente e sabia que o resultado era 153. Capítulo 3. Esse trecho ocorre quando Beremiz é desafiado a realizar a soma dos números de 1 a 17 e acerta o resultado 153. Ele utiliza uma técnica matemática conhecida como progressão aritmética para resolver o problema. Esse exemplo é importante porque ilustra como a matemática pode ser utilizada para simplificar cálculos complexos e com a prática pode aprimorar a habilidade mental. Muitos problemas matemáticos parecem difíceis e intrincados, mas, quando examinados com atenção, revelam-se extremamente simples e diretos. Capítulo 6. Esse trecho ocorre quando Beremiz está explicando a um amigo como resolver um problema matemático aparentemente complexo. Ele enfatiza a importância de analisar o problema com atenção e utilizar as ferramentas matemáticas adequadas para resolvê-lo. Esse exemplo é importante porque ilustra como a matemática pode ser acessível e descomplicada, desde que sejam utilizados os métodos corretos. No geral, esses trechos exemplificam bem a habilidade do autor em apresentar conceitos matemáticos de forma simples e acessível, além de ilustrar como a matemática pode ser aplicada em situações cotidianas. Isso torna a leitura de O Homem que Calculava
uma experiência enriquecedora e divertida para todos os leitores, independentemente do seu nível. Bom, muito obrigado a todos por assistir. E uma das curiosidades que eu quero citar agora é que também existia um livro sobre um filme sobre este livro, né? O Homem que Calculava. O filme é bem parecido com a história contada no livro. E uma das curiosidades que nós vemos no livro é a importância de ver como Berenice ele tem uma grande habilidade que ele aprimorou ao longo de suas aventuras e viagens. Essa habilidade dos cálculos matemáticos, sem precisar sequer de uma caneta ou um papel para fazer. Ele consegue fazer apenas usando sua mente. Isso é uma coisa que poucas pessoas têm. E ele consegue aprimorar em pouco tempo. E também descobrir as contas ou os desafios mais difíceis em menos tempo.